Fórum Mídias de hoje, dia 27 de abril de 2026. Aqui, Enquanto Você Dormia, parte 2. Eu fiz um Enquanto Você Dormia na semana passada, mostrando algumas coisas que aconteceram e acontecem em São Paulo, mas que você não fica sabendo, que é como naquele filme, Enquanto Você Dormia, a mídia não te informa, então a pessoa fica, mas estava acontecendo isso aqui? Nossa, estavam dormindo. E aqui nós temos São Paulo agora vai ter uma Times Square. Eu nunca vi fazer uma tremenda badalação com 4 painéis de LED numa esquina, que é isso que é o tal Times Square. Mas será que isso daí é uma boa mesmo? Será que é disso que São Paulo está precisando? O que é essa vitrinização, essa espetacularização busca esconder de São Paulo? Acontecendo aí. Imagina a gangue do quebra-vidro ouvindo a proposta do Tarcísio de encher a cidade de painel de LED, enquanto a impunidade segue solta. Júlia e o marido Christian pediram ajuda em uma base da PM. Os policiais falaram pra vocês aqui agora. Pra eu procurar o DP só. Podem fazer alguma coisa aqui? Não, eles estavam de frente, nem viram. Ô louco, mano, o que os caras estão fazendo aí, mano? São Paulo vai ter uma Times Square? Vai sim. Vai ter uma Times Square. Times Square são 4 painéis de LED numa esquina em São Paulo, lá na esquina do Caetano Veloso. Deve ser para levar o Caetano Veloso até lá. Agora, coisas importantes eles não falam, né? Quantas mulheres precisam morrer para que o governo de São Paulo trate o feminicídio como prioridade? São Paulo, que vem aumentando o índice de feminicídio desde o primeiro ano do governo Tarcísio. Já começou 2026 com o maior índice de feminicídio no primeiro bimestre do ano, recorde de feminicídio. Mas o Tarcísio está falando em Times Square. O pré-candidato do PT, Fernando Haddad, quando foi candidato em 2022, disputando com o Tarcísio venceu a eleição com a ajuda do Bolsonaro, o Haddad perguntou ao Tarcísio o que ele faria para combater o feminicídio em São Paulo. Olha o que o Tarcísio respondeu. Em relação à violência contra a mulher. Nós vamos ser, Haddad, implacáveis com relação à violência contra a mulher. Nós não vamos permitir violência contra a mulher. E o estado de São Paulo registrou no primeiro bimestre o maior número de feminicídios de toda a série histórica, que começou em 2018. Quais são os... Veja bem, já no primeiro bimestre do ano é a maior índice de feminicídio. É recorde em cima de recorde. Mulheres sendo assassinadas em São Paulo desde o início do governo Tarcísio, que ele disse que iria combater com firmeza. Não vimos nada disso. Não é? As políticas públicas de prevenção hoje no estado de São Paulo. Você conhece? A mulher não conhece. A mulher paulista não está a par. Se existe, ela desconhece. E se ela desconhece, não tem prevenção. Ele não cumpriu sequer o que prometeu, e mesmo se ele tivesse cumprido, não teria resolvido. Porque não tem uma ação articulada. Então você tem que ter pessoas especializadas em prevenção. Eu queria saber qual é a sua... O que a gente vê com o Tarcísio é isso aqui, ó. O feminicídio cresce no estado de São Paulo. Aqui nós temos um gráfico da CBN, 2018, 19, 20, 21, 22, aí vem 23, esses que estão em vermelho aqui. Ó. É uma subida constante.
ano a ano, aumenta em 10%, pelo menos, a violência em São Paulo. Crescente. E este ano, já, como mostrou a reportagem ali da Globo, já bateu o recorde, foi o bimestre com mais mortes de mulheres na história de São Paulo. Ano passado, São Paulo foi disparado, onde houve mais feminicídio no Brasil. É desse jeito que o Tarcísio vai combater com firmeza o feminicídio. Vamos lá, ele escolheu primeiro uma mulher para a Secretaria da Mulher, uma vereadora, contra o feminismo. Ela se dizia contra o feminismo, dizendo que o feminismo atrapalha as mulheres, não é o machismo, não é o feminismo que atrapalha as mulheres. Agora, é aquilo, foi uma escolha errada dele. Aí ele trocou a mulher por uma Bolsonaro. Então a gente vê que não foi um erro ocasional. Olha, ele escolheu uma pessoa e fala, poxa, essa aí não tem nada a ver, vou mudar para mim. Não, a pessoa saiu e é uma rotina. Aumenta 10% o número de feminicídios anualmente. Então, isso daí não é um erro, é um projeto. O feminicídio é projeto do governo Tarcísio. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Ele escolheu como secretário de segurança, seu secretário de segurança, que foi até finalzinho do ano passado, ou seja, durante seus 3 primeiros anos de governo, o capitão Derrite, que foi afastado da rota, tida como a polícia mais violenta do Brasil, ele foi afastado porque matava muito. E aí o Tarcísio escolheu o Derrite para ser seu secretário de segurança. Qual o recado que isso transmitiu aos policiais, à tropa? Lembre-se de que o Derrite disse que o policial que tinha menos de 5 mortes no currículo não era um bom policial. Qual o recado que você está dando? De que matar é que é a boa política de segurança pública. Resultado disso, São Paulo, que vinha com índice de letalidade policial, ou seja, de mortes das pessoas por policiais, despencou. Em 2020, eram 781. Caiu para 551 em 2021 e caiu mais ainda para 415 em 2022. Vinha caindo, despencando. Quem está com o gráfico aqui, quem está acompanhando visualmente, vê a queda drástica. Mas aí, primeiro ano do governo Tarcísio, já aumentou de 415 para 510. E já no segundo ano saltou para 775. E no terceiro, 808. Ou seja, subiu o morro todo de novo de assassinato. Mas qual a surpresa disso? Isso daí foi por acaso? Não. Se você escolhe um homem que diz que matar quem mata pouco é um mau policial, ele está dando mate que o Derrite garante, mate que o Tarcísio garante. É isso que ficou claro ali na Polícia de São Paulo. Aí agora, como se não bastasse, temos aqui o coronel, ex-comandante da PM de São Paulo. Isso é notícia da semana passada. Ele saiu agora do comando da PM, mas ele, antes de comandar a PM, ele era comandante da Rota. Então, ele vem daquela mesma escola do Derrite. E ele foi comandante da PM até sair na semana passada. Agravação ilegal e vazamentos para o PCC. Entenda como relato de promotor reforça suspeitas sobre o ex-comandante. Veja bem, o ex-comandante da PM do Tarcísio, suspeito de favorecer o PCC. 3 anos de governo Tarcísio. Lincoln Gaquia, o promotor, detalha a prática da Rota
a tropa de elite da PM em favor da facção. Um depoimento sigiloso do promotor Lincoln à Corregedoria da PM detalha como funcionou o núcleo de vazamento da rota em favor do PCC, que contribuiu para a queda do ex-comandante da PM. Segundo o promotor, os vazamentos que beneficiaram a facção foram informados ao Coutinho, ao coronel, que na época era o chefe da rota. Qual a providência que ele tomou? Nenhuma. E o que ele fez durante esses 3 anos como secretário, como comandante da PM, para combater esta rotina da rota? Segundo o promotor, nada. Segundo a Procuradoria da Justiça Militar, Coutinho pode responder por prevaricação e condescendência criminosa, tipificações do Código Penal Militar, por não ter tomado providências e ter se omitido. A rota dava informação. Dentro da rota, tinha gente avisando ao PCC, olha, vai ter blitz, olha, vai ser preso, olha, vai acontecer isso. Não é à toa que o Comando Vermelho também está se espalhando pelo interior de São Paulo, porque está tudo dominado. A polícia está toda dominada. Eu já mostrei aqui, inclusive, lá no Enquanto Você Dormia 1, que é da semana passada, vai lá na TV Fórum, procura playlist do Fórum Mídias, tem todos os Fórum Mídias lá. E tem lá o Enquanto Você Dormia, na semana passada, e que mostra isso. Mostra toda essa rotina, toda essa mancomunado da Secretaria de Segurança do Tarcísio com o crime organizado, e inclusive do próprio Tarcísio, que é um defensor do PCC. Ele fala, o PCC não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. E olha também o que ele disse a respeito do coronel. Não tem nada a ver. O coronel Coutinho tem uma reputação ilibada. É uma pessoa que sempre prestou excelente serviço na Polícia Militar. Essas trocas são comuns. Eu acho que o coronel cumpriu muito bem o papel dele, a missão. Vejam bem, há uma acusação direta e o coronel, em vez de se defender e repudiar a acusação, entregou o cargo. E o Tarcísio sai em defesa dele num corporativismo barato. Em vez de defender o povo de São Paulo que o elegeu, ele defende o milico, porque ele, como milico, acha que qualquer coisa que relacione com o policial ele tem que defender, porque é o corporativismo. Então, ele, em vez de dizer as acusações contra o coronel serão investigadas, ele já sai dizendo que ele tem reputação ilibada e que o coronel cumpriu muito bem o papel. Como assim? O promotor está acusando de acobertar ligação da rota com o PCC, e isso daí é cumprir bem a missão? Bom, para nós e para a população de São Paulo, não, mas para o Tarcísio, sim. Porque a jogada dele é junto com o PCC, eles trabalham juntinhos, a polícia do Tarcísio e o PCC. A coisa é tão vergonhosa que até o Estadão, o mais velhico, o mais antigo defensor das oligarquias paulistanas, saiu atacando a polícia militar. Ele não fala no Tarcísio. Aliás, reparem numa coisa interessante, que é o que eu digo da mídia. Aqui são trechos do editorial do Estadão. Reparem que ele faz uma crítica não só à PM, como à segurança pública de São Paulo. Mas o nome do governador não aparece. Olha lá, há algo de podre na Polícia Militar. Suspeita de vazamento de informações ao PCC e prevaricação do ex-comandante
expõe um quadro perturbador de infiltração criminosa na elite da PM de São Paulo. Minha gente, essa infiltração, a denúncia é de 2020-21. Ou seja, vem ocorrendo há 5 anos, pelo menos. Segue o editorial. A troca do comando da PM de São Paulo está longe de ser um movimento trivial na rotina. A saída do coronel José Augusto Coutinho e a ascensão da coronel Glaucia Anselmo Cavali não podem ser explicadas somente à luz da versão protocolar apresentada pelo governo estadual. Não é pelo governador, nem pelo Tarcísio. É o governo estadual, essa entidade, segundo a qual motivos pessoais teriam levado Coutinho a se afastar do cargo. Um estranho motivo pessoal, logo quando ele é acusado diretamente por um promotor. Não é? Os fatos revelados pelo Estadão indicam outra coisa. Foi uma decisão forçada pela gravíssima suspeita de que o ex-comandante teria prevaricado, no mínimo, diante da associação criminosa entre membros da Rota, Unidade de Elite da PM Paulista e o PCC. Mas mudança de nomes por si só não basta. É preciso que o Palácio dos Bandeirantes, veja bem, o governo de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes, não é o Tarcísio. O Tarcísio é Times Square. O Tarcísio não é segurança pública, não é aumento de feminicídio, não é aumento de letalidade policial. Isso daí é o Palácio dos Bandeirantes. Assegure o andamento das investigações e, ademais, haja com a responsabilidade que lhe cabe para a punição exemplar de todos os policiais, blá, 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 blá. Veja bem, isso você não sabe pela mídia oficial, mas olha aqui, o Hora do Povo, 28 de novembro de 2024. PM preso por ligação com o PCC era chefe da segurança do Tarcísio. Isso, 2 anos de governo Tarcísio, 23 e 24 até novembro, o chefe da segurança era ligado ao PCC. E o Tarcísio não sabia de nada. Ele vive ligado de gente que derrite, o comandante da PM, o segurança dele, o delegado dele foi dar palestra para a fintech do PCC. Um escrivão da polícia do Tarcísio tinha 2 fintechs que lavavam dinheiro para o PCC, tudo dentro do governo Tarcísio. O Vinícius Gretzbach, que fez denúncias sobre a ligação de policiais com o PCC, foi assassinado diante do aeroporto de Guarulhos, e o assassinato, presos pelo assassinato, envolvidos no assassinato, 18 policiais da Secretaria de Segurança do Tarcísio. Mas é aquilo. Você não sabia de nada disso, porque você estava dormindo pelas informações da mídia que só falam em governo estadual, Palácio dos Bandeirantes, não citam o nome do Tarcísio, você não liga o nome do Tarcísio aos crimes, ao feminicídio, ao metanol nas bebidas. São coisas que acontecem em São Paulo, mas não tem nada a ver com o Tarcísio, com um excelente administrador. Está fazendo um excelente trabalho combatendo o feminicídio. Combatendo o feminicídio com recorde após recorde de feminicídio. Morte após morte de pessoas pela polícia, recorde após recorde. Mês a mês, quase 1.000 mortos pela PM do Tarcísio. Metanol nas bebidas. Maior rombo
da Secretaria de Fazenda do Tarcísio, só um auditor levou 1 bilhão. Aí aqui o ex-ministro Haddad, e que também foi ex-candidato ao governo de São Paulo em 2022, quando enfrentou o Tarcísio de Freitas e foi por ele derrotado naquela campanha bolsonarista em São Paulo. Vamos ver o que o Haddad comenta sobre essa saída do comandante da PM e sobre a segurança pública do governo Tarcísio em São Paulo. Sobre um episódio recente na área da segurança pública. Escolher quem vai comandar a polícia é uma grande responsabilidade. E acho que você concorda que não basta olhar critérios técnicos apenas. É preciso conhecer bem o caráter de quem será nomeado. Porque se trata de um cargo de alta confiança. É no governador ou governadora que começa a cadeia de comando da segurança pública. Ele ou ela devem estar bem informados sobre tudo o que acontece. Talvez por isso o Tarcísio tentou negar que o pedido de exoneração feito pelo comandante da PM, Coronel Coutinho, tenha sido por conta de investigações envolvendo o próprio coronel e o crime organizado. E até o defendeu. O Coronel Coutinho tem uma reputação elevada, é uma pessoa que sempre prestou excelente serviço da Polícia Militar, essas trocas são comuns. Eu acho que o Coronel Coutinho cumpriu muito bem o papel dele, a missão dele. Mas agora, a Corregedoria e o Ministério Público revelaram que o Coronel Coutinho, escolhido por esta gestão, é investigado por acobertar policiais que faziam escolta armada ilegal para uma empresa de ônibus ligada ao PCC. E o pior é que um dos maiores promotores do país avisou que operações sigilosas estavam vazando para a facção. Entregou áudios, fez o alerta. E o coronel não tomou providência, pelo contrário, parece que passava a mão na cabeça dos criminosos. Aí você se pergunta, como alguém com esse perfil chegou ao posto mais alto da PM? Onde estava o critério do governador? Inclusive para proteger a corporação que é feita, em sua grande maioria, de mulheres e homens corajosos e honrados. Temos que cobrar a responsabilidade de quem governa. Afinal, é um governador que cortou pela metade os investimentos no combate ao crime organizado, que hoje invade o interior de São Paulo. E que já disse, de frente para a televisão, que não está nem aí como a polícia age. O pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não tô nem aí. O resultado do não tô nem aí é esse. O crime organizado se infiltrando debaixo do nariz do comando. Falhar na escolha pode até acontecer. É por isso que você tem que vigiar de perto. Agora, tentar esconder da população o real motivo do afastamento do comandante, isso não é aceitável. Não é apenas esconder da população o real motivo do afastamento. É ainda elogiar o comandante, dizer que ele tem uma reputação ilibada e que prestou de modo excelente o seu trabalho. É um absurdo. É um absurdo. Ele cohonestou um comportamento denunciado pelo promotor, inclusive com gravações. Mas isso é normal no Tarcísio, porque a política dele é esta. Letalidade policial aumenta, inclusive, o que é grave. Além de matar as pessoas, os PMs estão se matando. Aumentou o índice de suicídio na polícia. Além de aumentar também a letalidade cometida contra os policiais. Por quê? Porque o bandido, sabendo que vai ser morto pela polícia, em vez de ser preso, ele pega e parte por tudo ou nada também. Então, está aumentando também a morte de policiais. E é isso que é uma irresponsabilidade completa, porque é morte dos dois lados, é isso que é essa política do tiro, porrada e bomba leva. Polícia tem que ser feita com inteligência, combatendo, como houve ali, aquela operação do governo federal do carbono oculto. Mostrou as ligações do PCC com posto de gasolina e com lavagem de dinheiro na Faria Lima. Foi lá no local onde eles lavam dinheiro. Mas isto tudo, neste ano,
a vida nem sempre, eu tenho repetido isso aqui, a vida nem sempre nos dá uma segunda oportunidade. Às vezes a gente fala, puxa vida, eu tomei aquela decisão, mas, cara, estava errado. Se eu tivesse tido, hoje em dia, naquela época, o conhecimento que eu tinha hoje, a minha decisão teria sido outra. O povo de São Paulo vai ter este ano novamente a chance de escolher entre Tarcísio e Haddad. Espero que o povo de São Paulo busque se informar para, de repente, não cometer o mesmo erro. Foi isto o Fórum Mídias de hoje.